Saudações, meus queridos amigos, e obrigado por assistir ao Mundo Proibido. No vasto horizonte de nossa história, poucos nomes ressoam tão intensamente quanto o de Alexandre, o Grande. Mas qual ideia lhes vem à cabeça quando vocês ouvem esse nome? Conquistador, indubitavelmente imbatível, com um apetite pelo poder quase indescritível, quase incomparável. É ou não é? Suas glórias permeiam tanto os livros de história do mainstream quanto a turma do revisionismo histórico, e do outro lado, ele aparece até no ocultismo. E como vocês bem sabem, seu apetite pelo poder e por glória o levou a terras distantes e a inimigos muito temidos. Contudo, por trás das vitórias militares e das conquistas, existe uma história oculta, perdida pelas brumas do tempo. Uma lenda, ou para alguns um mito. Uma história oculta que revela a figura das árvores falantes que detinham o poder de profetizar o destino dos homens. No entanto, como toda lenda ou qualquer mito, sempre existem fatores reais. Se conta que Alexandre e seu exército, em uma das suas corridas em busca de glórias, decidiu incluir outro objetivo além da conquista e do domínio dos inimigos. Desta vez, o foco era obter informações sobre sua vida, ter sabedoria e sobre ter conhecimento sobre seu destino. Quando finalmente chegou, se viu em um lugar onde os sussurros do passado reverberavam em sua mente e seus ouvidos. Frente ao desconhecido, ao místico, ao sobrenatural, Alexandre nada mais era do que um pleno ignorante, como a maioria dos artistas de sucesso em guerras e batalhas que tinham como especialidade ceifar vidas de inimigos e de aliados. Alexandre tentava se mostrar grande, mas não tinha ideia de que aquelas mensagens provinham de outra realidade, de outro plano universal. Alexandre estava sendo guiado pela sabedoria de um grande sábio, considerado o patrono da alquimia e das ciências ocultas. Ali teceu uma profecia que o poderoso Alexandre desprezou como uma entre tantas previsões que outrora lhe fizeram. No entanto, o emissário não era qualquer profeta. Ele dominava as 3 partes da filosofia universal e qualquer espada ou lança não poderiam lhe alcançar. Seu nome era Hermes Trismegisto e sua profecia se tornaria um destino inexorável para aquele conquistador. Um dos grandes enigmas do passado se trata sobre a origem da alquimia, uma arte que através da experimentação gerou a química, que virou ciência, gerando a medicina e influenciando até a gastronomia. No entanto, embora fizesse parte das ciências secretas e proibidas da época, uma vez que sua base era misturar fórmulas e componentes estranhos em busca de algo, ainda assim, sua origem é complexa porque possui várias versões. Uma das mais interessantes é que a alquimia foi revelada a um homem misterioso, uma espécie de semideus egípcio chamado de Hermes Trismegisto. Uma figura sublime que portava em mãos uma esmeralda imortal que para os antigos egípcios seria a autora de todas as artes e ciências. Em sua homenagem, reuniu-se todo o conhecimento científico sob o título geral de As Artes Herméticas, o hermetismo, como chamamos nos dias de hoje. Então, após o corpo de Hermes ser enterrado no Vale de Hebron, a divina esmeralda, popularmente chamada de Tábua de Esmeralda, foi junto com ele. Porém, muitos séculos depois, a relíquia foi redescoberta. Mas quem a encontrou? Como eu disse, são várias versões, mas vamos focar somente na mais interessante. Uma delas é que um iniciado árabe quem descobriu. A segunda que encontrou foi Alexandre, o Grande, o rei da Macedônia. Na misteriosa esmeralda estava escrito Hermes 3 vezes grande. Assim, o grande Alexandre usou o poder da esmeralda e conquistou todo o mundo então conhecido. Porém, ele não conquistou o mais importante. Alexandre não conquistou a si mesmo e finalmente falhou. No entanto, Alexandre sabia que iria sucumbir. Sua derrota foi prevista em uma antiga profecia revelada a ele quando esteve com uma árvore falante. E isso ficou conhecido como a profecia das árvores falantes.
E, independente de sua glória e poder, as profecias das árvores foram cumpridas e Alexandre foi abatido no meio de seu triunfo. Talvez por isso existem grandes rumores de que o rei da Macedônia teria sido iniciado da mais alta patente alquímica. Porém, como disse, sucumbiu uma vez que sua cobiça pelo poder falou mais alto, cumprindo um dos 7 pecados capitais. Mas o incidente de Alexandre e das árvores falantes traz que o rei da Macedônia foi levado durante sua campanha na Índia. Seu grupo marchou para dentro de outros bairros igualmente perigosos. Em um momento estava no topo das montanhas, em outro passou por vales escuros onde foram atacados por serpentes e feras. Após 300 dias, eles chegaram à montanha mais agradável, onde haviam correntes ou cordas de ouro pendurada em ambos os lados. Esta montanha possuía 2.050 degraus, todos eles confeccionados com a mais pura safira, pelas quais levava ao topo, e lá perto acamparam. Então, um dia, Alexandre e seus 12 príncipes subiram pelos degraus, chegando ao topo da montanha. Lá se depararam com um palácio de uma beleza quase celestial. Chamado de o Palácio do Sol, tinha 12 portões e 70 janelas feitas do mais puro ouro. Estavam de frente a um palácio de ouro maciço, com videiras e pérolas nos portões. Após entrarem no palácio, se depararam com um homem deitado em uma cama também feita de ouro. Era um homem majestoso, de linda aparência, com barba e cabelos brancos como a neve. Então Alexandre e seus príncipes se ajoelharam diante do sábio que disse: Alexandre, agora verás o que nenhum homem terreno viu ou ouviu antes. Alexandre respondeu: Ó sábio, muito feliz, como me conheces? Antes que a onda do dilúvio cobrisse a terra, eu conhecia suas obras. O sábio continuou: Você contemplaria as mais sagradas árvores do sol e da lua que anunciam todas as coisas futuras? Está bem, meu senhor, desejamos muito vê-los, disse Alexandre. Então, o sábio pediu que tirasse seus sapatos, anéis e enfeites e o seguisse. Alexandre então escolheu 3 príncipes e o seguiu, deixando os outros que aguardariam seu retorno. Eles foram levados às gigantescas árvores do sol e da lua. A árvore do sol tinha folhas de ouro vermelho e a árvore da lua possuía folhas de prata. Por sugestões do sábio, Alexandre perguntou às árvores se deveria retornar para triunfar na Macedônia. As árvores responderam que não e emendaram dizendo que Alexandre viveria por mais 1 ano e 8 meses e depois morreria por uma taça envenenada. Ao perguntar quem o envenenaria, ele não obteve respostas. No entanto, a árvore da lua disse que sua mãe, depois de uma morte vergonhosa e infeliz, deveria ficar muito tempo sem sepultura, mas que a felicidade estava na loja para suas irmãs. Bem, é muito provável que as chamadas árvores falantes eram meramente tiras de madeira, com letras, símbolos e escritos registrados sobre elas, por meio do qual os oráculos eram evocados. Isso porque, em determinada época, os livros escritos em madeira eram chamados exatamente de árvores falantes. É na simbologia que estão as chaves. E esses símbolos foram usados pela ficção científica, como por exemplo em Harry Potter, em Merlin, em desenhos e seriados. Todos inspirados em lendas e mitos com fatores reais, como o das árvores falantes, que eram livros de madeira usados como oráculos. Da mesma forma que alguns manuscritos usados pelos antigos alquimistas. No entanto, há quem diga que a dificuldade em decidir sobre a origem da alquimia é porque se ignora o óbvio. Que esse conhecimento foi herdado pelos egípcios de uma civilização anterior à sua, os Atlantes, do continente perdido de Atlântida. Segundo a história, o grande arcano era o mais valioso dos segredos do sacerdócio atlante. Quando o rei Atlas afundou, os mestres ou adivinhos dos mistérios do fogo levaram os conhecimentos secretos para o Egito, onde permaneceram por séculos protegidos por sábios e filósofos. Sábios como Hermes, o 3 vezes grande. Pouco a pouco, esse conhecimento foi sendo impulsionado pela escola de mistérios e acabou chegando à Europa, onde seus segredos ainda são preservados intactos. E o grande Alexandre falhou por não conquistar a si mesmo, sucumbindo à sede pelo poder.
Ele não observou que os filósofos alquímicos usavam a simbologia para representar tanto os produtos e processos químicos, bem como os processos espirituais invisíveis de Deus, do homem e do universo. Os 3 elementos espirituais que somados formam o número sagrado 12. Os fundamentos da grande obra, também chamados no Apocalipse de as 12 pedras fundamentais da cidade sagrada. Assim como o do doecaedro, o sólido geométrico de Pitágoras, as 12 faces, a base do universo. Ou os 12 elos da originação no budismo, ou 3 vezes 4, conforme as antigas lendas que levam aos 4 ângulos dos querubins. Os processos pelos quais os elementos químicos devem passar antes da compreensão do medicamento hermético e seus efeitos. O real caminho da natureza em 7 estágios, também ligados aos 12 signos do zodíaco. E de forma inteligente temos 12 passos que levam ao Magnum Opus, os antigos mistérios. Isso foi o que aprendeu o rei Salomão, um mestre alquímico em sua essência que, pouco compreendido, deixou em forma de canção uma fórmula alquímica. Portanto, se por um lado não podemos dizer que a alquimia tem uma origem, por outro, podemos afirmar que tem diversas origens ao mesmo tempo que uma só. O todo, o uno, a lei, Gadu ou Deus, como chamamos aqui no Brasil. É na simbologia que estão as chaves secretas e é nela que contei todo esse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade e deixe tudo o que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.